Ela pode ter 300 anos, mas a aparência de Loli, isso ela nunca vai mudar. Pra todo caso, domo meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo, o anime da Yue, a nossa querida Loli vampira. Sério, esses episódios mais recentes foram muito focados nela, desenvolvidos nela, e o episódio 4 eu diria que foi o melhor de todos, porque teve o beijo aí do casal principal, eu diria, do Hajime com a Yue. Então eu particularmente tô gostando, não vou dizer que é o Isekai, tipo, é aquele Isekai espetacular, ótimo, mas até que você pode assistir e você vai gostar. Para todo caso, é essa a minha opinião sincera. Mas vamos conversar um pouco sobre os episódios mais recentes, eu vou falar o que eu tô achando, o que eu gostei, como é que ele foi. Para todo caso, meu querido jovem, se você não conhece nada de Arifureta, já teve um vídeo no canal falando sobre o primeiro episódio, o que eu achei, falando até um pouco sobre o que dava para entender, porque o episódio é meio confuso. Então vê o primeiro link da descrição que eu devo deixar aí, caso você não conheça nada. Caso você já esteja assistindo, então para todo caso, vê esse vídeo e comenta aí o que você tá achando, o que você achou da Yue, quem é a sua waifu no anime. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, que isso vai ajudar bastante, conto com o seu apoio, muito obrigado. E para você que é inscrito, compartilhe o vídeo que já vai estar ajudando. Mas agora vamos falar dos episódios mais recentes de Arifureta, o grande encontro de Nagumo com Yue, a vampira de 300 anos, mas que tem cara de Loli. Mas antes, algo para destacar de Arifureta, desses episódios mais atuais, em especial um de número 3, se eu não me engano, que foi o episódio que eles explicaram como é que o protagonista foi para aquele mundo. Por conta do quê? A gente sabe que Arifureta, normalmente, os outros isekais têm a apresentação como é que o protagonista vai para o outro mundo já no primeiro episódio. E Arifureta não colocou isso. Isso foi algo que me deixou até certo ponto decepcionado como grande parte do público. Não é à toa que muitas pessoas criticaram o anime por ter feito isso. O que acontece é que vemos que eles preferiram ir para a ação do que colocar, digamos que, o clichêzão. E acontece que no episódio 3 eles explicaram como é que foi a ida do protagonista, tudo o que aconteceu, e a maneira como eles utilizaram foi muito inteligente. Eles explicaram para a Yue, o protagonista explicou toda a origem dele, a história, como é que ele foi para lá, da onde ele era, como é que ele foi traído, como é que ele quer voltar para a casa dele, como é que ele quer ir para o mundo dele. Então foi bem vista. Eles erraram em não ter colocado no primeiro episódio isso, mas como eles preferiram colocar ação no primeiro episódio e eles explicaram isso no episódio 3, eu não vejo problema nenhum. Lembrando que eu havia lido o mangá por conta disso, para entender mais o episódio 1, como grande parte do público eu espero que tenha lido também, que era uma maneira mais fácil de entender a história, mas eu acho que foi uma decisão meio arriscada, mas eles foram corajosos e dou meus parabéns porque foi uma maneira diferente de começar o Isekai. Mas como isso eu já tinha comentado no vídeo passado, não vou ficar me repetindo, só estou ressaltando a maneira como eles, digamos, colocaram o passado, como é que eles explicaram isso para o público, e a maneira como eles fizeram foi de uma maneira incrível do protagonista falando pra Yue. Então, tá de parabéns, eu particularmente gostei bastante. A maneira como eles se conheceram foi muito interessante, por conta do quê? A gente viu que quem é traído, ou melhor dizendo, quem, digamos, que sofre algum problema e se depara com outra pessoa que sofreu do mesmo problema, sempre sente meio que uma sensibilidade, uma compaixão. E acontece que o Nagumo, digamos que conhece alguém que está na mesma situação que ele, que foi traída, enganada, que está até selada por 300 anos. Então, após ter derrotado vários monstros de vários andares e se deparar em um andar que está sendo guardado por dois gigantes, como se algo importante estivesse dentro de uma sala, e derrotar esses gigantes, digamos que o Hajime encontra uma garota de cabelos loiros que estava selada, e após ouvir o pedido de socorro, ela foi selada e ela foi traída por conta que ela, digamos que é uma pessoa poderosa, afinal ela vem no clã principal de vampiros, a realeza, e após ela ter passado o comando principal, ela achou que não teria problema nenhum, ela ia curtir a vida dela. Só que após verem que ela possui, digamos que uma rápida regeneração, magia de cura, ela pode, digamos que utilizar mana sem fazer circuitos mágicos, digamos que o próprio clã dela achou que ela era alguém de risco e selou ela ali durante mais de 300 anos. E acontece que foi mostrado que o protagonista sabe a idade dela, ou provavelmente por volta disso, por conta que o clã de vampiros já foi extinto há mais de 400 anos. Então provavelmente ela tem 300 e poucos anos. Foi algo bacana porque foi uma cena bem engraçada, digamos que aconteceu tudo isso, o encontro deles. Ele já ia sair de lá, só que daí ela insistiu, daí ele ficou, daí ele tirou o selo, e daí acontece que ela ainda ficou brava por conta que ele perguntou a idade. Então, a partir daí, vem várias cenas engraçadas em torno da Yue e do protagonista, por conta que a gente viu que o próprio nome Yue foi o nome que ela pediu para o protagonista dar, por conta que ela não queria mais lembrar da antiga vida dela. Então foi bem interessante isso, porque meio que ela agora quer ter a vida dela ao lado dele, porque querendo ou não, ele foi o salvador dela. Então acontece que a partir daí, eles viram parceiros. E agora eu vou falar de algumas cenas que eu particularmente gostei dos dois. A da Yue com o Nagumo é muito engraçada, por conta que uma cena bem simples que ele fala para ela vestir aquela roupa, digamos, daquele animal, aquela vestimenta, acho que é meio que um casaco semelhante, ele fala para ela usar aquilo, ela já fala, digamos que Hajime no Eichi. Foi muito engraçado, foi muito fofinha essa cena em questão.
Acontece que daí a gente vê outras cenas, que já é meio que o episódio 3, se eu não me engano, eu não lembro mais, eu acho que é o 3. Que acontece que eles estão descendo mais os andares e eles se encontram, digamos que uma planta que meio que controla a mente ou o corpo deles. E acontece que o protagonista tá desviando, e acontece que a Yui foi pega por essa planta. Então ela fala pra ele atirar sem dó, e acontece que ele atira mesmo. E ela achou que ele não iria atirar, porque ele atira sem hesitar. E acontece que ele não tinha atirado até o momento, porque, digamos que ela iria ficar triste com ele. Então foi muito engraçado, porque foi uma ceninha fofinha, tipo de uma vampira de mais de 300 anos, batendo num, digamos, num cara, num caçador de monstros que, tipo, é extremamente poderoso. Foi uma cena bem divertida que eu devo ressaltar e destacar, porque eu gostei. Agora, já falando do episódio 4, que vamos ressaltar o que rolou nesse episódio. Então, particularmente, eu gostei bastante de ver, digamos, que a relação da Yui com o Nagumo, por conta do que a gente viu, digamos, que devido eles já estão no 100º andar, o último andar da masmorra, finalmente o Hajime conseguiu, eles já estão prontos para sair daquele local. O que acontece? Eles se deparam com o boss final, que era uma Hydra, eu acho que é assim que se chama, mas é uma criatura de 5 cabeças, e depois, após ter sido derrotada essa criatura, foi invocada meio que a de uma cabeça que era mais poderosa ainda. Então, acontece que vemos que o Hajime meio que ele sofre durante a batalha, e acontece que, digamos que na primeira fase ainda, a Yui foi pega meio que por uma hipnose, por ilusões do passado dela, de quando ela havia sido selada. E acontece que o Nagumo, ele consegue, tipo, tirar ela do local, ele meio que acalma ela. Então foi legal por conta que, tipo, eles já colocaram a cena do beijo, tipo, em 4 episódios, meio que já dá o desenvolvimento de um casal. É isso que eu espero que aconteça ainda ao longo da primeira temporada. Mas foi algo de destaque, foi algo que, tipo, ele mostra pra ela que ela não tá mais sozinha, então particularmente foi importante isso. E acontece que daí vemos a batalha. A batalha em questão nem tem muito o que falar, não tenho o que narrar da batalha, porque foi uma batalha que não deu aquela empolgação, porque parecia ser uma batalha que tava muito fácil e ao mesmo tempo não tava, porque a gente viu que o protagonista mais apanhou e no final, digamos que ele consegue evoluir durante a batalha. Mas para todo caso, eu gostei dessa evolução, prova que durante as batalhas que ele terá, ele vai evoluir no momento. Então eu particularmente gostei de ter visto ele meio que protegendo a Yui, ele ter sido ficado por um tempo inconsciente, e depois ela fez de tudo pra ajudar ele, e depois ainda teve outra cena do beijo, porque ela teve que usar, digamos que, aquele líquido para salvar os dois. Então eu acredito que pra quem shippa o casal foi um episódio muito especial, porque, digamos, teve um monte de fanservice deles, e a gente viu ainda o momento deles se ajudando durante a batalha. Finalmente descobrimos por que o protagonista agora está sem um olho, por conta que foi devido ao ataque do Hydra lá, por conta que ele protegeu a Yui. Então meio que foi explicado por partes o porquê dele já está com o olho, provavelmente porque que o olho dele vai ficar coberto. Para todo caso, vamos esperar o próximo episódio, mas meio que foi por conta desse ataque que agora ele já está com o olho usando tapa-olho, já para ficar explicado no vídeo. Para todo caso, a gente viu que daí a Yui estava sem esperanças, e daí no meio do ataque o protagonista surge e, digamos, que a salva. Então ele fala que ela lutou bem, que agora a vitória é deles, e a gente vai vendo que ele mesmo admite que a criatura está fazendo ataques devagar, e acontece que ele não tinha percebido que ele que evoluiu. Então acontece que a batalha foi, digamos que, praticamente fácil quando ele decide usar a estratégia. Por conta, se fosse nível de poder, a gente já viu que nem a Yui nem o Nagumo conseguiriam vencer. Mas usando estratégias e o poder dele, assim ele consegue derrotar a Hydra. Por conta que ele coloca várias granadas em torno das paredes próximos da Hydra, e assim ele vai usando teletransporte, assim ele dá o tiro na granada que quebra as paredes, e assim ele consegue derrotar facilmente o boss final. Então ele prova que ele não é aquele protagonista mega apelão, mega poderoso. Ele é poderoso, só que mais do que isso, ele usa estratégia, ele é inteligente, e é assim que ele consegue derrotar monstros mais poderosos que ele. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre os episódios mais recentes. O episódio de número 4 de Arifureta são episódios que foram interessantes, eu diria que mostrou mais, tipo, já mostrou um desenvolvimento de um casal. A gente viu que as relações deles ficaram mais fortes, a gente viu, digamos que já o grande clímax do primeiro arco, que o protagonista já derrotou, digamos, todos os monstros dos 100 andares, prova que ele deve ser uma das pessoas, um dos humanos, uma das bestas mais fortes daquele mundo, daquele Isekai. Então, agora é esperar pra ver o que vai acontecer. A gente viu que parte do anime, cerca de 2 a 3 minutos, foca naquele outro lado dos companheiros dele, ou melhor dizendo, dos antigos companheiros do Hajime, que mostra que a Kaori ainda ela está em luto, ela quer ficar mais forte, porque ela quer, digamos que, descer os 100 andares, porque ela tá na esperança de que ele está vivo, e ela quer encontrar ele. Então foi legal. Mostra também, provavelmente, digamos que o antigo companheiro que traiu o Nagumo, que fez a magia que o atacou. Foi legal de ver isso, porque eu espero que descubram e que essa pessoa seja punida. Vamos ver com o decorrer da obra. E para todo caso, a gente viu que o reino tá meio que com problemas, porque há pessoas que não querem lutar e há pessoas que querem lutar.
E assim os antigos companheiros do Nagun meio que estão naquela indecisão se eles lutam ou não, porque digamos que a suposta morte dele causou meio que um impacto. Então eu tô curioso pra ver o que vai acontecer em torno dessa parte da história. Mas pra todo caso, me diga o que você achou de Arifureta dos episódios mais recentes. Vídeo, dê like, se inscreva no canal que isso vai ajudar bastante. E se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Arifureta? Então meu querido e minha querida Kohai, próximo episódio de Arifureta, provavelmente a gente vai ver o resultado da batalha, o que aconteceu com o Hajime, com a Yue. Provavelmente será isso, provavelmente ele vai falar o que aconteceu, onde que eles estão, a gente vai ver talvez a recompensa que eles tenham ganho, mas isso é o que eu acredito que vai mostrar, e talvez alguma coisa dos companheiros lá do Hajime, porque sempre foca nisso, ou talvez neles encontrando um novo companheiro, afinal o Hajime já encontrou a Yue, talvez ele encontre outro parceiro. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Arifureta, no próximo vídeo, mata, né?